Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Hoje daremos início à primeira série do canal Professor Lau, onde aprenderemos a programar do mais absoluto zero, sem nenhum pré-requisito, para que você possa se tornar um dev. Vamos lá! Então vamos dar início a nossa aula com alguns conceitos. Essa primeira aula ela vai ser um pouco mais teórica, mas ela vai apresentar conceitos importantes para que você possa se tornar um dev. E ela é uma exceção, porque as aulas da série serão basicamente práticas. Eu prefiro que as aulas sejam práticas. Mas esses conceitos são importantes e então é importante que a gente tenha eles em mente. O primeiro conceito é o conceito de lógica. Lógica é a área que, formalmente definindo, é a área que estuda as regras do raciocínio, permitindo verificar se uma conclusão foi obtida corretamente a partir de determinadas ideias ou informações. Em outras palavras, é o jeito natural que a gente organiza as ações. Aqui no primeiro exemplo, é natural que você tome banho, se vista, escove os dentes e vá dormir, né? Mas alguns podem argumentar, não, eu escovo os dentes antes de tomar banho. Não tem problema, você escova os dentes, toma banho, se veste e vai dormir. Mas alguns vão argumentar aqui, mas eu tomo banho só de manhã, então eu durmo e depois eu tomo banho. Também tá ok, né? Não tem uma ordem certa, e isso também vale na programação, né? Você não tem uma ordem certa, mas existe um jeito natural, né? O que isso quer dizer? Que essas 4 ações elas estão encadeadas, elas vão ser encadeadas. Aqui eu encadeei de uma forma, mas elas podem ser encadeadas de N formas, né? Mas algumas ações têm uma ordem pré-estabelecida, como por exemplo aqui, o segundo exemplo. Você vai se vestir, botar a sua camisa de treino, vai botar as meias, o tênis e vai correr. Aí que alguns podem argumentar, eu posso botar as meias e o tênis e depois a camiseta. Posso, né? Mas não faz sentido você correr, depois botar a camiseta, depois botar o tênis, depois botar as meias. Não, existe uma ordem, né? Tipo, você não consegue colocar o tênis antes das meias. Aliás, você até pode tentar, mas não faz muito sentido. O correto é que você bote as meias antes do tênis, né? E aqui um exemplo que é um pouco mais fixo, digamos assim, é você vai fazer compras. Primeiro você faz as compras, depois você paga e depois você leva as compras para casa. Não faz sentido você pagar, depois fazer as compras, ou então levar para casa. Então, existe uma ordem implícita. Então, é disso que se trata lógica, né? E algoritmo. Muitas pessoas falam dessa palavra algoritmo, né? Algoritmo das redes sociais, né? O algoritmo é uma sequência finita e bem definida de instruções que, a partir de uma ou mais entradas, conduz à resolução de um problema ou à realização de uma tarefa específica, produzindo uma ou mais saídas após uma sequência de passos. Em outras palavras, é as instruções que resolvem um problema. E aqui tem um asterisco, está escrito aqui embaixo, né? Não existe uma única solução. Assim como eu falei que, mesmo que uma coisa seja lógica, ela não necessariamente precisa ter determinada ordem, a não ser casos, como é o caso das compras, que eu expliquei ali, que ela tem uma ordem pré-definida. Mas é tudo relativo, né? Então é bom ter isso em mente quando você estabelecer os seus programas. Como é que se estrutura um algoritmo, né? Aliás, eu não falei, né? O algoritmo da rede social, basicamente, ele usa essa definição, né? Que basicamente o teu comportamento na rede social, produz um resultado que é, enfim, conduzir os anunciantes para que eles te atinjam, etc. e tal. Mas nada mais é do que um programa de computador. Claro que muito mais complexo do que os códigos que nós vamos ver aqui nessa série. Mas ele não deixa de ser um algoritmo e é por isso que ele é chamado assim. Assim como o algoritmo que faz as recomendações dos vídeos no YouTube, que ninguém sabe como funciona. Ele existe uma lógica por detrás dele, né? Mas a gente não sabe, né? Mas ele existe e ele é uma sequência de passos, né? Mas basicamente o algoritmo ele tem uma estrutura e a estrutura é basicamente essa. Você tem um problema, você define algumas instruções e essas instruções
resolvem esse problema. Por exemplo, vamos supor que você queira montar um quebra-cabeça. Então você tem ali as suas peças do quebra-cabeça, né? E esse é o problema. Aí, eu não sei se você já montaram um quebra-cabeça antes, mas pelo menos essa é a maneira que eu faço. Talvez existem outras formas, né? Aí seria outro algoritmo, né? Mas o algoritmo que eu conheço é, primeiro você pega as peças dos cantos. Você localiza as peças dos cantos. Por quê? Porque só existem 4, né? Então você procura elas e posiciona elas. Então aqui no caso eu tenho o canto superior esquerdo, canto superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Depois que você localiza, como elas são únicas, elas só podem ir em um lugar. Então você começa por essas peças aqui. Então esse passo aqui foi concluído. O segundo passo, a gente posiciona as peças das bordas, que seriam dessa borda aqui, dessa borda aqui, dessa borda aqui e dessa borda aqui. Mais uma vez, por quê? Porque são peças diferentes e elas são fáceis de encontrar no meio de todas as peças, né? E aqui eu posicionei elas e resolvi o quebra-cabeça. Pelo menos a borda do quebra-cabeça, né? Não resolvi o quebra-cabeça ainda, né? Mas reparem que a partir daqui eu consigo ver as formas, né? E fica mais fácil de eu ter o terceiro passo, que é posicionar as demais peças, né? Reparem que é muito simples, né? Poderia ser um algoritmo um pouco mais complexo, mas aqui basicamente você pega as dicas visuais do próprio quebra-cabeça. Aqui repare que tem um pedacinho laranja, então você vai procurar a peça que tem essa ponta aqui para encaixar no lugar. E fazendo isso sucessivamente, você tem o quebra-cabeça montado. Então esse seria um algoritmo para montagem de quebra-cabeça. E o que seria nesse caso definido o algoritmo? Um fluxograma. Fluxograma alguns talvez possam ter ouvido falar, mas é uma representação gráfica de um algoritmo usando símbolos padronizados para ilustrar de forma visual cada etapa, decisão e fluxo de execução, mostrando como as instruções se conectam e em que ordem devem ser executadas, permitindo compreender de maneira simples um algoritmo. Em outras palavras, é a representação visual de um algoritmo. Para a gente ilustrar aqui, esse mesmo exemplo do fluxograma, eu vou dar como exemplo o fluxograma para montar quebra-cabeça. Então, repare que ele tem um início e um fim. E esses já são símbolos visuais, né? Então o início ele tem esse formato aqui mais ovalado, o fim ele tem esse formato retangular com as pontas ovaladas. Repare que são símbolos diferentes. E esses quadrados, aliás, retângulos, são processos. Então basicamente você inicia, posiciona as peças nos cantos, posiciona as peças nas bordas e posiciona as demais peças. Aqui nesse caso então a gente inicia o algoritmo, aqui no caso a gente está dando um exemplo de fluxograma que está definindo um algoritmo. Então a gente inicia, posiciona as peças dos cantos, posiciona as peças nas bordas, posiciona as demais peças e chega ao fim. E a gente tem um quebra-cabeça montado. Aí alguns vão perguntar, mas por que eu estou definindo o fluxograma? O fluxograma ele é uma forma visual, reparem que eu consigo explicar de maneira visual como resolver o algoritmo de montagem de quebra-cabeça e ele ajuda a pensar na solução. Então, ele, pelo menos para quando se está iniciando, tu ter fluxogramas te ajuda a pensar na solução. Tudo bem? E próximo conceito, o que seria programação? Né, que todo mundo fala, né? Programação é um processo sistemático de especificar, organizar e codificar algoritmos utilizando uma linguagem de programação com o objetivo de construir a partir de um código-fonte programas executáveis capazes de resolver problemas computacionais ou automatizar tarefas em um ambiente computacional. Em outras palavras, é codificar as instruções de um algoritmo. E como é que tu faz isso? Através de uma linguagem de programação, que nada mais é que um conjunto formal de regras, sintáticas e semânticas utilizadas para especificar instruções e algoritmos de forma precisa, permitindo que seres humanos escrevam programas que possam ser executados por máquinas. Em outras palavras, é o idioma das instruções de um algoritmo. Aqui temos uma lista
de linguagem de programação. Aqui, por que eu botei um asterisco? Porque não é uma lista completa, né? Se a sua linguagem de programação favorita não estiver aí, eu lamento, mas ela não caberia nesse slide. Eu botei as principais, ou as mais conhecidas, pelo menos. Mas eu vou deixar um link na descrição com uma lista mais completa. E reparem que eu botei completa entre aspas, porque pode existir linguagens que a gente não conhece. Então, essa é a lista mais completa que eu conheço. Então, vou deixar o link aí na descrição. E qual linguagem a gente utilizará nessa série? A gente vai utilizar o Portugal, que, olha a ironia, nem é uma linguagem, é uma pseudo-linguagem. Por quê? Porque ela tem fins educacionais, né? Não que você não possa fazer nada não educacional com ela, mas ela tem algumas limitações, né? Então por isso que é uma pseudo-linguagem. Mas para quem está começando, e esse é o objetivo dessa série, ela é extremamente didática, né? Ela foi criada pelo Antônio Carlos Nicolodi, desculpa se eu pronunciei o nome dele errado, o Antônio Manso e o Cláudio Morgado de Souza. O Antônio e o Cláudio são brasileiros e o Antônio é português. Ele foi baseado no Algol, no Pascal e no C, que são linguagens de programação bem conhecidas. Eu diria que é o Pascal e C mais do que o Algol, né? Mas enfim, ele mistura a sintaxe dessas três linguagens. Então, para quem já programa, lembrando que o objetivo dessa série é ser para iniciantes, mas se você já programa, quem sabe eu consigo ensinar algum truque, um truque novo para você. Eu espero que sim. Mas vamos lá. E para isso, nós vamos utilizar o Portugal Web Studio, asterisco para o link na descrição, que ele foi criado pelo Light, eu acho que é assim que se pronuncia, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica da Educação, da Univale. Então ele tem um site com a ferramenta, então você pode programar ele bastando ter acesso à internet, você não precisa instalar nenhum software no seu computador. E inclusive permite que você programe através, inclusive, se você não tiver computador, tiver só um celular ou um tablet, você pode fazer esse curso, essa série, no caso, estudar com a gente aqui. Não é necessário absolutamente um computador, você pode fazer pelo celular. Claro que vai ter a limitação do celular ser um pouquinho menor e tal, né? O ideal seria pelo menos um tablet ali para você enxergar melhor o código, né? Mas para quem está começando e deseja aprender, um celular já está de bom tamanho. Se tiver um computador, muito melhor, né? E como eu disse, não precisa instalar nada, então é uma vantagem do utilizar o Portugal Web Studio. E vamos lá aos primeiros passos do Portugal Web Studio. Aqui temos então a primeira tela do Portugal Web Studio. Eu vou deixar o link na descrição, como eu falei. Na primeira tela você pode criar um arquivo novo, você pode abrir um arquivo que você vai salvar depois, né? Aqui você pode abrir exemplos, consultar ajuda, sugerir sugestões, né? Dúvidas e perguntas, fazer as configurações e ver sobre quem desenvolveu a ferramenta. O primeiro passo é a gente clicar aqui em novo arquivo. E repare que ele já abre uma janela aqui, que a gente pode botar um nome do programa, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, meu programa. E aí reparem que ele já tem uma estrutura básica, né? Aqui a gente não vai entrar em detalhes Aliás, a gente vai entrar em detalhes a partir da segunda aula, né? Mas basicamente aqui tem um programa com a sua função de início, onde ele inicia propriamente. E você pode executar ele aqui. No caso aqui ele não faz nada, né? Então ele só executa e demorou 8 milissegundos para isso. Aqui você tem um botão para você salvar esse arquivo e você poder guardar ele na sua máquina. Aqui, se você quiser dar um nome, aqui no caso eu cliquei aqui no lapisinho para nomear. Se você quiser nomear aqui, você clica aqui. Aqui, se você já está editando algum e quer abrir de novo na máquina, vamos supor que você fez uma alteração e quer abrir de novo. Aqui para você compartilhar
código, ele vai gerar um link para você compartilhar com alguém, se você não quiser salvar. Esse link ele tem uma inspiração, aqui tem o menu de ajuda também. E a seção que eu vou mostrar é configurações, que aqui nós temos basicamente a aparência, né? Temos o tema automático, né? Aqui no caso eu estou usando o tema escuro, né? Meu sistema está usando o tema escuro, então. Mas se você quiser utilizar o tema claro, você pode mudar aqui. Então eu lamento quem tem alguma sensibilidade a isso. Aqui no caso eu mudo para o tema claro, ou eu posso especificamente utilizar o escuro, ou deixo automático, que vai ficar conforme o seu ambiente, seja o seu celular, seja o seu tablet, seja o seu computador. Aqui o tamanho da fonte, que eu deixei por padrão 25, né? Se tu clicar aqui, ele restaura os padrões, no caso. Fica uma fonte bem pequenininha, né? Que fica ruim de ler, então eu deixo em 25. E aqui a quebra de linha, que é quando, digamos assim, ele chega até o final aqui da borda, ele vai pular a linha automaticamente para que você consiga ver, né? Se você quiser habilitar. A ideia é que você evite isso, né? Mas temos esse recurso caso você escreva uma linha muito grande, ele quebra a linha para você. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!